O renomado jornalista Paulo Figueiredo revela a possibilidade de Alexandre de Moraes ser alvo de sanções financeiras nos Estados Unidos por meio da OFAC e da Lei Magnitsky. O principal destaque é uma carta enviada ao presidente Donald Trump por um congressista americano, solicitando a aplicação dessas sanções devido às ações de Moraes, consideradas antidemocráticas e contrárias aos interesses dos Estados Unidos. Tirar o visto do Alexandre dos comparsas dele é muito bom, é muito forte. Inclusive, antes, até um ano atrás, isso era inimaginável. Eu volto a dizer, a mídia fazia chacota. Mas agora é realidade. Só que existe. Vamos parar de falar de visto aqui agora. Falei de Interpol, falei de extradição, falei de projeto de visto. Só que existe uma coisa, vou entrar num outro capítulo, que é uma coisa muito mais séria do que isso. E sobre a qual nós também já falamos aqui no programa da semana passada. E do que a gente está falando? A gente está falando das sanções financeiras do OFAC. As tais das sanções OFAC. E eu já disse para vocês, quem assiste o Paulo Figueiredo Show, aliás, muita gente assiste o Paulo Figueiredo Show pelo visto, porque nós estamos nos aproximando de 38 mil pessoas assistindo o programa de hoje. E eu estou dizendo para vocês, eu digo para vocês, é assumido, eu não me furto de dizer que eu estou trabalhando ativamente para que estas sanções financeiras emitidas pelo governo dos Estados Unidos sejam aplicadas a Alexandre de Moraes. Essas chamadas sanções OFAC, elas são tão sérias que o apelido delas é a pena de morte financeira. Vocês devem lembrar que quando o Ancapso trouxe aquela notícia de que o Alexandre estaria tirando dinheiro do BTG aqui nos Estados Unidos e mandando para o Brasil, eu expliquei por que essa seria uma medida absolutamente ineficaz. Expliquei também que essas sanções, porque nas ações do Rumble, sobre as quais nós vamos tratar logo mais, porque nós temos novos desdobramentos no caso Trump Media e Rumble versus Alexandre de Moraes, mas nesse caso, os advogados do Boy Schiller, um dos grandes escritórios de advocacia dos Estados Unidos, mencionam que o caso do Alexandre é muito similar ao do promotor do Tribunal Penal Internacional, que foi sancionado com essas sanções do tipo OFAC. Agora, meus amigos, essa pauta deixou de ser uma pauta meramente antecipada pelo Paulo Figueiredo Show. Ela foi antecipada na semana passada, é óbvio que ela foi antecipada, porque eu sei o que está acontecendo. E ontem nós tivemos, não mais o Paulo Figueiredo dizendo numa live com o Eduardo Bolsonaro, olha, eu acho que tem 60% de chance do Alexandre receber essas sanções. Olha, eu acho que isso pode acontecer. Eu acho. Mas nós passamos a ter pela primeira vez ontem um membro do Congresso dos Estados Unidos, o deputado Rich McCormick, que fez um requerimento formal à Casa Branca de Donald Trump, pedindo para que o Alexandre seja incluído não somente nas sanções de visto, que nós tratamos aqui no bloco anterior, mas, muito pior também, que sejam aplicadas ao Alexandre de Moraes essa chamada pena de morte financeira, que são as sanções OFAC através da lei Magnitsky. Se você não lembra de quem é Rick McCormick, é esse cara aí, sentado comigo e Eduardo Bolsonaro na semana passada. E o que diz a carta do Rich McCormick? Eu vou ler para vocês de forma exclusiva, porque eu obtive uma cópia dessa carta que eu quero ler aqui no Paulo Figueiredo Show. Coloca pra gente, Bruno. A carta é destinada ao presidente Donald J. Trump, à Casa Branca, 1600 Pennsylvania Avenue, em Washington. Ela também é com cópia para o secretário de Estado Marco Rubio e ao conselheiro nacional de segurança Mike Waltz. Diz a carta: prezado Trump, presidente Trump e conselheiro de segurança nacional Mike Waltz,
Tô lendo a carta aqui. Na última semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil em uma tentativa descarada do regime brasileiro de afastar o principal candidato das eleições do próximo ano. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aqui nos Estados Unidos indictment e denúncia são coisas parecidas, mas a denúncia que eles estão dizendo aqui, que é o momento que nós chegamos, do ex-presidente Jair Bolsonaro não se trata de justiça. Trata-se de eliminar a concorrência política por meio de lawfare judicial, da mesma forma que o presidente Trump foi alvo antes de realizar o maior retorno político da história. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e manipular as eleições de 2026